Tá iniciando gravação. Vou te chamar de Georgina. Ótimo, fica tranquilo, tá ótimo. Tá bom, então. Então vamos lá, tá? Agora tá gravando. Então vamos lá, eu faço uma apresentaçãozinha e passo a bola para você. Tá ótimo. Antes da pandemia do coronavírus, da Covid, os trabalhadores já eram as maiores vítimas da crise econômica prolongada que vem se arrastando no país, né? Que já atinge o país há alguns anos, que foi agravado com o golpe do impeachment da Dilma, né? E agravado com a eleição do Bolsonaro, né? A situação dos trabalhadores só piorou. Então, além de desemprego, queda de rendimento, perda de vários direitos trabalhistas, como terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, PEC do teto dos gastos, é uma desgraceira generalizada. Para piorar ainda mais isso, veio a pandemia, que traz mortes, muitas mortes. Não é uma pandemia, como dizem, democrática, que atinge ricos e pobres, atinge principalmente os pobres, atinge principalmente os trabalhadores, né? E tem, além do efeito na saúde, tem um efeito na economia, né? O desemprego está crescendo e agora tende a crescer muito mais, né? O auxílio emergencial termina em dezembro e agora já é metade do valor. O isolamento social quase acabou, as pessoas estão tendo que... Então vai ter muito mais procura por emprego, emprego aberto, desemprego aberto vai aumentar, muito corte de salário e tal. Ou seja, o futuro dos trabalhadores me parece sombrio. Para saber se isso é real ou não, se eu não estou muito pessimista, né, eu vou conversar com a bela figura, a economista Ana Georgina Dias. A Georgina é formada pela Universidade de Brasília, né, viveu boa parte lá em Brasília, né, trabalhou 4 anos, inclusive, na Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, né, e há alguns anos está na Bahia, belíssima terra, né, é supervisora do escritório do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o importantíssimo DIESE, que precisa ser cada vez mais fortalecido. Eu tive a oportunidade de participar com a Georgina de algumas atividades. Eu lembro de uma que eu gostei muito, que foi do encontro da juventude bancária aí da Bahia, um encontro só com molecada, né? Um negócio super bem feitinho, né? Uma bela atividade do sindicato. Tive a oportunidade de ouvir a fala da Georgina, né? Georgina, brigadão por você ter topado essa conversa, tá? Brigadão mesmo. Bom, eu que agradeço, né, o prazer do seu convite. Embora, como você falou, o tema seja um pouco sombrio, né, as perspectivas para o trabalho, para os trabalhadores, um tanto quanto sombrias nesse momento, mas é um prazer poder conversar com você mais uma vez, Milton. Valeu. Vou, então, lá para a primeira pergunta. É tudo pergunta facinha, tudo tranquilinho. Como que está a situação dos trabalhadores? Como que os trabalhadores foram impactados pela crise que já vinha e pela pandemia que agravou a crise, né? Como que está essa realidade do trabalho? Então, você começou falando já o X da questão, que é o fato de que a pandemia ela só acentua e aprofunda um problema que já era extremamente grave antes dela, né? Nós estamos num momento, atravessando um período recente, dos últimos 5 anos, a gente pode dizer assim, de muita delicadeza na economia, né? E que, consequentemente, acaba atingindo bastante os trabalhadores. A gente via, já estávamos tendo uma taxa de desemprego crescente, né? Para além da questão da taxa de desemprego, a própria qualidade do emprego muito ruim, né? Basta a gente perceber que uma boa parte dos postos de trabalho que têm sido gerados ultimamente são postos informais ou por conta própria, né? Muitas vezes extremamente precários, e que, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, ali a partir de julho, quando ela foi aprovada, em novembro, quando ela de fato começa a valer, nós só tivemos mesmo uma piora muito grande, tanto em relação à questão do emprego, né, a quantidade de emprego, ou seja, a gente tem uma trajetória que se eleva, né, de desemprego, como também a reforma ela teve um efeito de institucionalizar a precariedade, né? Ou seja, várias formas de inserção no mercado de trabalho, várias relações de trabalho extremamente precárias passaram a ser consideradas postos de trabalho formais e aquilo que se tinha como uma coisa positiva naquele momento. Ou seja, a gente pega, por exemplo, o trabalho intermitente, que nada mais é do que um trabalho onde você não tem jornada, onde você não tem perspectiva
nem do tanto de tempo que você vai trabalhar, num mês ou numa semana, como você muito menos tem a perspectiva do rendimento que você vai tirar daí, né? Então, assim, a institucionalização do bico, né? Você trata isso como sendo uma forma ok de trabalho. Então, os trabalhadores, ao longo desses últimos anos, eles têm sofrido muito. E resta dizer também uma coisa importante, que é o fato de que a reforma trabalhista ela não se encerrou necessariamente ali em 2017. Tem havido várias tentativas de aprofundar ainda mais, né, esse avanço sobre o direito dos trabalhadores. Basta a gente pensar a medida provisória 905, né, em que o governo instituía um regime diferente de trabalho, a carteira verde e amarela, né, sobretudo para a juventude, né, com uma precarização grande, uma redução dos direitos grande. E a gente também não pode falar do trabalho, dos impactos sobre o trabalhador, sem a gente pensar um pouquinho antes até de 2017, ali, dezembro de 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é a Emenda Constitucional do Teto de Gastos, né, um novo regime fiscal, que basicamente amarra a parte primária da economia, a parte primária do orçamento, né, para dizer melhor, ou seja, toda aquela parte que diz respeito ao funcionamento do Estado, né? Então, saúde, educação, investimentos, políticas públicas amarrados, né? E é muito difícil a gente imaginar uma economia se recuperando, voltando a crescer num ritmo consistente, com os investimentos e os recursos públicos represados e amarrados, como a gente tem na Emenda Constitucional 95. Inclusive, agora, nesse momento de pandemia, isso tem sido um problema, né? Fura ou não fura o teto? Então, basicamente, pela histórica participação do Estado brasileiro na economia, e eu digo isso com um pouquinho de ironia, porque nós temos ouvido ultimamente um discurso para lá de liberal, né? Para lá de neoliberal, que diz que o Estado ele é pesado, ele é muito ineficiente, mas historicamente o que a gente sabe é que todos os investimentos de monta no Brasil, aqueles mais significativos, eles foram feitos pelo Estado. E se você amarra a capacidade do Estado de investir ou de gastar, né? E aí quando a gente fala gasto, tem gente que se arrepia, mas quando a gente está falando gasto, a gente está falando prover o Estado daquilo que é necessário para a sobrevivência e para o funcionamento da sociedade, né? Então, com essa questão de um orçamento amarrado e a longo prazo, né, talvez a longuíssimo prazo, porque 20 anos são 20 anos. Muito tempo, né? Então, as perspectivas para os trabalhadores, elas se reduzem. E lembrando, retrocedendo um pouquinho agora, voltando um pouquinho à reforma trabalhista, que toda a promessa daquele momento era de geração de emprego e de formalização dos empregos precários, né? E o que a gente viu já agora, mais de 2 anos depois dela vigente, já 2 anos e meio quase de vigência, o que nós percebemos você não gerou em quantidade os empregos necessários, ao contrário, você tem uma redução de emprego nesse período, e aqueles empregos que foram gerados, eles basicamente têm uma qualidade pior do que foi destruído, e basicamente eles substituem um emprego que era mais protegido, né? E para finalizar essa questão que você me faz, eu diria que a gente ainda tem uma questão significativa, e aí para os trabalhadores como um todo, eu diria do mundo inteiro, mas obviamente que para trabalhadores num país com as lacunas que nós temos, né, de investimento mesmo em ciência, tecnologia, e a própria questão da desigualdade que nós temos no país, a gente pensar, por exemplo, que existe uma revolução tecnológica. Nós estamos num limiar de uma transformação da forma de se fazer o trabalho, de se elaborar as tarefas e também de se organizar o mundo do trabalho, né? Num momento em que nós passamos uma crise extremamente violenta, e não só uma crise sanitária, mas uma crise econômica que já vinha, uma crise política que já vinha e se acentua a cada dia, né? E beirando quase uma crise institucional, né? Sem querer ser muito exagerado. Então, infelizmente, tudo isso junto
traz uma perspectiva realmente bastante sombria para os trabalhadores. Pois é, barra pesada, porque isso é uma crise que já vinha, aí foi abalroada pela pandemia, pela crise de saúde, mas já tinha uma outra coisa, que eram as mudanças no mundo do trabalho, a revolução técnico-científica no mundo do trabalho, ou seja, junta tudo. E no caso da reforma trabalhista, ela ainda atingiu duramente os sindicatos, quer dizer, a forma de resistência foi dificultada. Exatamente. Né? Exatamente. Barra pesada. E além dos sindicatos, além dos sindicatos também, a própria Justiça do Trabalho fica mais enfraquecida, né? Então, realmente é uma conjunção de coisas muito negativas. Agora, no caso da pandemia, Georgina, essa mesma mídia que disse que a reforma trabalhista ia gerar emprego de qualidade e não gerou, né? Ou que disse que a reforma da Previdência ia resolver o problema fiscal no Brasil e não resolveu, essa mesma mídia tentou, num primeiro momento, passar a ideia de que a pandemia era democrática, que ela atingia ricos e pobres, né? Que todos estavam pobres e ricos morrendo, pobres e ricos sendo infectados, pobres e ricos indo para hospitais. Não falou a qualidade dos hospitais, não falou das diferenças nos óbitos, né? Ou seja, a pandemia não foi tão democrática quanto a mídia falou. Eu queria de você o seguinte: pelos estudos que o DIEESE tem feito, quais foram os setores mais atingidos, as camadas mais atingidas, né? Dá para fazer essa distinção? Dá muito facilmente, né? Basta a gente perceber o seguinte: uma das questões que eram cruciais em relação ao enfrentamento da pandemia era a questão de isolamento e de saneamento, se a gente for pensar, por exemplo, na questão de lavar as mãos, de ter um cuidado redobrado com essa questão, né, da higiene, e a própria questão do isolamento. Então, a gente aí pode pensar o seguinte: os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores por conta própria, os informais, muitos deles foram impactados de uma forma bastante dura com a questão das medidas de isolamento social, que eram absolutamente corretas, né? Mas, sobretudo, aqueles trabalhadores, os ambulantes, aqueles que realmente dependem de outros setores para a sua subsistência, esses aí foram impactados muito fortemente. E, obviamente, nós vivemos numa sociedade bem desigual, e ela é desigual em relação a gênero, ela é desigual em relação à raça, ela é desigual, se nós formos pensar também em relação à questão etária. Então, não é muito difícil a gente perceber, e isso as próprias estatísticas e os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde deixam muito claros que a pandemia afetou, sobretudo, os negros, né? As pessoas, obviamente, com mais idade, né? E muito também das pessoas que vivem numa situação um pouco mais precária. Basta a gente dizer que as pessoas, por exemplo, que têm uma condição de moradia de ter 10, 12 pessoas, às vezes dividindo 2, 3 cômodos, elas são muito mais impactadas, não é? E onde também, como eu já disse, tem lacunas de você não tem saneamento, você não tem água regularmente, você não tem esgoto, não é? Isso somado com a perda de renda, porque mesmo com o auxílio emergencial, você tem muitas famílias tendo perda de renda, né? E aí eu não falo nem dos trabalhadores, aqueles informais ou por conta própria, mas, sobretudo, o trabalhador formal, né? Ele teve uma perda de renda porque a maioria das empresas, elas utilizaram as possibilidades trazidas pela MP 927 e MP 936, especialmente a MP 936, que era aquela que possibilitava a redução de jornada com redução de salários, né? Ou a suspensão de contrato de trabalho, com um rendimento muito pequeno. Então, basicamente, a gente percebe que esses trabalhadores, essas pessoas todas, elas são afetadas de forma muito mais forte do que as demais. E também, exatamente esse grupo de pessoas, onde, repito, por exemplo, os negros estão sobre-representados, né, dentre a população mais pobre, com serviços de transporte público também precários. A gente sabe a precariedade que é o transporte público em tempos normais. Em tempos de pandemia, você tem as pessoas se espremendo mais ainda no transporte, né?
e o que facilita muito mais a disseminação da doença, né? E muitos também, sobretudo aí as mulheres e as mulheres negras que são empregadas no trabalho doméstico, muitas não tiveram a possibilidade de se afastar do trabalho. E muitas, por outro lado, foram dispensadas do trabalho e ficaram sem renda, né? Extremamente dependentes do auxílio emergencial. Então, quando a gente faz esses tipos de recorte, a gente sabe que a pandemia atinge mais fortemente negros, né? Os trabalhadores mais do que qualquer um, e, sobretudo, aqueles trabalhadores que têm uma renda menor, né? Até mesmo em relação, por exemplo, à possibilidade do home office, não são todos os trabalhadores que têm acesso a essa possibilidade, né, de realização do trabalho. Então, não é absolutamente democrática a forma que a pandemia atinge a todos, né? Vamos nós. Vamos passar para o futuro. Você fez um baita diagnóstico aí do que é essa crise agravada com a pandemia e quem ela atingiu mais. Pensando o futuro, você já tinha dado uma pista, é isso, junto com crise e pandemia, mudanças no mundo do trabalho, né? Qual vai ser o futuro do trabalho pós-pandemia? O que vai ser o novo normal? Eu não pego nem o Brasil, né? Se você quiser fazer uma abordagem mais geral, né? O que vai ser o futuro do trabalho? Nós já estávamos tendo, com a reforma trabalhista, precarização, reforma da Previdência, fim da aposentadoria, terceirização e tal, mas nós já estamos tendo uberização, trabalho, né, o que se convencionou chamar de uberização. Agora, por exemplo, o fenômeno do home office, né? O que vai ser o trabalho no futuro? Vai ter trabalho? Então, essa talvez seja a grande pergunta. E assim, lembrando que ela é uma pergunta anterior mesmo à pandemia, né? Já é uma discussão de um pouco tempo, mas uma discussão já bastante acalorada em relação a essa questão do futuro do trabalho. E aí, é uma outra questão que não cabe a gente achar que vai ser o mesmo efeito e o mesmo tipo de mundo de trabalho para todo mundo, não é? Se a gente for pensar em termos globais, tem países que estão muito mais preparados, historicamente, para enfrentar essas mudanças, né? E até para fazer, digamos assim, um uso mais consciente, mais positivo dessas mudanças do que outros, não é? Enquanto a gente tem, por exemplo, a Alemanha, né, que é um país onde esse conceito, mais ou menos, ele começou a aparecer de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, né, os próprios países mais desenvolvidos, e, sobretudo, países onde você tem a tecnologia como um ativo importante, como o caso, por exemplo, de Coreia, Japão, a própria China hoje, né? Certamente o impacto dessas mudanças vai ser diferente nesses países, né? O simples fato, por exemplo, de você ter países menos desiguais e países onde você tem menos déficit de educação, digamos assim, para a população, torna diferente o impacto, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, vários postos de trabalho, não postos de trabalho, mas várias ocupações, elas vão deixar de existir. Mas, por outro lado, ocupações que a gente hoje nem consegue muito bem pensar, elas também vão passar a existir, né? E aí, os otimistas dizem que uma coisa vai compensar a outra, mas ainda assim, mesmo os otimistas sabem que nem todo mundo vai poder ser, digamos assim, inserido nessa nova forma de realização do trabalho. E aí é curioso, porque uma das questões que esse novo mundo do trabalho ele possibilita é essa coisa do trabalho por plataforma, que é o que a gente conhece, né? Uber 99, iFood, todas essas formas de realizar o trabalho através de uma plataforma que faz a mediação, né, entre quem precisa do trabalho e quem realiza o trabalho. No entanto, a forma que isso chegou, e aí eu não diria só no Brasil, mas a forma especialmente que isso chega no Brasil, talvez já nos dê pistas de como que essa revolução ela vai mais ou menos acontecer aqui. A gente hoje observa uma legião de pessoas, um contingente gigantesco de trabalhadores que passaram a
utilizar essas plataformas como forma de realizar um trabalho, ter renda, não é? E o que isso significa de precarização, não é? Porque, primeiro, tem toda uma dificuldade de caracterizar isso como um trabalho, digamos assim, um vínculo, né, de trabalho entre essas empresas de plataforma, esses aplicativos, e o próprio trabalhador. Então, é basicamente como se nós tivéssemos um relacionamento entre dois atores do mundo do trabalho extremamente equivalentes, o que não é verdade, né? A empresa, o aplicativo, a plataforma, ela diz que não tem um vínculo de trabalho com quem utiliza a plataforma para trabalhar, mas ela coloca uma série de questões, de necessidades e de requisitos para que essa pessoa possa trabalhar para ela, né? Por outro lado, sobretudo agora na pandemia, isso ficou evidente, em momentos em que essa pessoa adoece, sofre algum acidente, tem algum problema, até mesmo a quebra do carro, ou a impossibilidade de trabalhar, ela está completamente desvalida da proteção dessa empresa. Então, teoricamente, ela deveria estar protegida pela própria questão da proteção da legislação trabalhista. E, ao mesmo tempo que acontece essa revolução e coloca esses trabalhadores nessa situação, a gente também tem toda uma desregulamentação e uma flexibilização, né? E uma flexibilização, eu boto muito entre aspas, porque é até uma discussão que a gente fazia na época da reforma trabalhista, a CLT ela nunca foi pouco flexível. Acima dela, tudo era possível, ela era um piso, né? Você não podia reduzir os direitos, mas acima dele era flexível, né? Então, assim, essa flexibilização, que basicamente significou poder piorar, porque acima da lei tudo era possível, então, se você tem uma flexibilização, é você reduzir a lei, então é você deixar as pessoas abaixo daquilo que era o aceitável, né? Então, junta tudo isso, não é? Você tem essas novas formas de mediação do trabalho, essas novas relações de trabalho, essas novas formas de inserção, e, ao mesmo tempo, você tem toda uma desregulamentação que, basicamente, deixa um trabalhador numa situação bastante desprotegida. E aí, como você bem lembrou na nossa primeira pergunta, você tem um enfraquecimento, não é, das entidades sindicais, das representações sindicais, um enfraquecimento muito por conta da reforma trabalhista, mas não só por conta da reforma trabalhista. Um enfraquecimento, sobretudo, porque essa forma assalariada, né, de trabalho, como a gente conhece, o sonho dourado da carteira azulzinha, com todos os direitos, ou o trabalho público, né, isso vem se deteriorando. Então, hoje em dia, quando a gente olha o trabalho assalariado com carteira, a cada dia ele vai perdendo espaço para essas formas precárias de trabalho, né? De relações de trabalho. Então, na realidade, é um enfraquecimento sobre vários aspectos. E a própria justiça do trabalho, como eu disse antes também, se torna um pouco mais remota para os trabalhadores, porque ela passa, ao invés de ser uma salvaguarda dos seus direitos, ela passa a ser quase como uma ameaça de o trabalhador ser penalizado por ir buscar um direito, né? Então, assim, num país como o nosso, com tanta desigualdade, com tantas questões relativas à própria educação, né? E, sobretudo, com pouco investimento que a gente tem em pesquisa, desenvolvimento, isso nos coloca um passo atrás dos países que estão mais desenvolvidos, né? Um passo atrás, assim, sendo até generosa, né? Nós estamos atrás. Na realidade, nós não conseguimos ter nem um mercado de trabalho onde a gente consiga manter a proteção dos trabalhadores e onde o trabalho ele não tenha qualidade tão precária. E justamente nesse momento nós temos toda uma transformação tecnológica que, em muitos casos, vai significar destruição de postos, de ocupações que não vão mais existir. E uma questão também curiosa e importante da gente lembrar nesse momento é que, ao contrário das outras revoluções industriais, se a gente pode dizer assim, onde você substituía muito trabalho
repetitivo, um trabalho braçal, um trabalho ali que você podia mecanizar, digamos assim. Talvez a grande questão dessa revolução agora é que não são só esses postos de trabalho, de postos de ocupações onde você tenha tarefas repetitivas, tarefas que você pode mecanizar, mas, inclusive, a tomada de decisões, você, em alguma medida, você vai poder fazer utilizando essa tecnologia. Os modelos algorítmicos, a inteligência artificial, não é? As próprias plataformas. Então, assim, é uma gama de ocupações e que não necessariamente são as ocupações menos qualificadas, entende? Então, isso traz uma questão que é para além de simplesmente uma mera substituição de trabalho humano por máquina. Na realidade, é a própria questão do poder de decisão, em alguma medida, entende? E isso para um país, como a gente está falando, extremamente desigual, com mercado de trabalho extremamente heterogêneo, onde você tem uma informalidade gigantesca no mercado de trabalho, onde você tem uma rotatividade enorme, né? Onde a gente nem tem ainda completa a terceira revolução industrial, que foi lá dos anos 70, né? Então, assim, de fato, é muito difícil a gente imaginar. Só que, assim, olhando como a gente está hoje, olhando para frente, e aí quando a gente fala futuro do trabalho, a gente não está falando 50 anos, a gente não está falando 20. A gente pode estar falando o ano que vem, daqui a 2 anos, né? É muito difícil a gente imaginar uma melhora para o trabalhador por conta dessa revolução, com toda essa conjuntura, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação à economia, quanto em relação à situação da nossa educação mesmo. Então, eu acho que é muito difícil a gente fazer prognóstico sobre isso. Beleza, Georgina. Vamos tentando fechar, né? Eu vou fazer uma brincadeira contigo. Você expôs aí os problemas. Crise econômica, pandemia, mudança no mundo do trabalho e tal. Você, presidenta da República, ou se não, vamos lá, ministra da Economia, no lugar do Guedes. Me diz assim, medidas que você adotaria para pelo menos reduzir a dor desse parto tão duro que está sendo, né? Para reduzir os efeitos dessas coisas combinadas que você já falou. O que você acha que seriam medidas emergenciais e até do ponto de vista de um plano mínimo, de um plano de superação dessa crise? Olha, uma brincadeirinha. Eu acho, para esse momento agora, especificamente, eu acho que uma coisa importante que se colocou e que não deveria ser encerrado é a questão do auxílio emergencial, que nós poderíamos chamar de uma renda básica, uma renda mínima, né? Uma renda mínima. Porque exatamente por conta de toda essa conjuntura, a gente sabe da dificuldade de geração de emprego. Os empregos, eles não se autogeram. Você precisa investir, você precisa, de fato, ter políticas para que isso aconteça. Então, para passar pelo menos esse período muito recente agora, durante a pandemia, às vezes as pessoas falam pós-pandemia, e talvez a gente já esteja no pós-pandemia. Talvez isso seja o que a gente vai viver por muito tempo, né? Essa coisa de você sempre estar, pelo menos enquanto você não tiver um tratamento efetivo, uma vacina, a gente vai estar muito nisso ainda, né? Então, primeiro de tudo, acho que garantir, de fato, uma renda mínima para as pessoas, né? As pessoas que estão sem trabalho, para as pessoas que têm uma renda insuficiente, porque além da questão de você ter um desemprego elevado, de você ter uma informalidade elevada, você ter rotatividade, desalento, você ainda tem uma questão que é a subocupação das pessoas, né? A subutilização, ou seja, as pessoas até têm algum trabalho, mas aquele trabalho é insuficiente para que elas tenham a subsistência garantida. Inclusive, o próprio Bolsa Família, ele vem nessa perspectiva. Nunca foi uma perspectiva de ser uma renda completa, mas um complemento de renda, sobretudo, para essas famílias poderem ter o mínimo. Então, acho que isso é assegurar essa travessia. Para a Essa questão seria da uma primeira medida, manutenção seria do minha auxílio primeira emergencial. medida, manutenção e veria um valor, acho que mais compatível, né? Talvez a manutenção dos R$600 por enquanto, não é?
Agora, antes de tudo isso, eu acho que talvez eu fosse destituída logo em seguida. Mas, para poder fazer isso, eu reveria, obviamente, a questão da emenda constitucional 95 do teto. Uhum. Eu sei que eu, como ministra da Economia, não teria autonomia para fazer isso, mas, de alguma maneira, eu veria formas de tentar, pelo menos, contornar ou priorizar dentro do orçamento, já que não se pode mexer imediatamente, não depende só do ministro da Economia, né? Mas eu tentaria questionar isso e, de alguma maneira, tentar sair ali pela tangente, né? Nem que fosse, por exemplo, aumentando, nesse momento, o endividamento. Né? É por isso que eu digo que talvez eu fosse destituída logo em seguida. São medidas corajosas. Eu acho... Furava o teto dos gastos, mexia, gerava dinheiro, gerava recurso. E nessa geração de recurso, eu acho que seria importante a questão do investimento público. Eu acho que a pandemia ela foi extremamente didática, pedagógica, em mostrar que o mercado, que sempre fala que é eficiente, que ele vai ocupar os espaços que o Estado não deveria estar, nesse momento de pandemia, a gente está vendo aí quebradeira, sobretudo de pequenas e microempresas, né? Sem a possibilidade de ter crédito, sem a possibilidade de ter uma política específica para essas empresas, e todas as lacunas que a gente tem observado de investimento, né, que geram emprego, e aí infraestrutura, diversas coisas, na própria questão da saúde, na própria questão da educação, porque, embora isso seja encarado como despesa, isso também é um gerador de receita. Lógico. Né? Então, eu iria por esse caminho. Eu iria por esse caminho de tentar estimular a economia dessa forma, né? Fazendo coisas que nós precisamos, infraestrutura, e eu estou falando de infraestrutura básica. Nós temos, a despeito da gente ter tido agora estar tendo, né, um novo marco regulatório de saneamento, a gente sabe que a maioria das empresas privadas não vão se interessar em estar exatamente onde elas deveriam estar, né? Nas periferias, provendo saneamento, provendo água. Então, eu iria por aí, sabe? Tem um monte de coisas que eu acho que se pode fazer, que acabaria dinamizando a economia, né? Não sei se necessariamente você prover crédito para grandes empresas, através dos bancos de fomento, tipo o BNDES, né? Mas, assim, pelo menos para as micro e pequenas empresas, como forma de manter os empregos que ainda existem, né? E de manter a economia funcionando. Eu faria isso. E seria demitida no dia seguinte. O Deus Mercado ia ficar muito brava contigo, mas tem meu voto, tem meu voto. Georgina para ministra da Economia, fechou. Excelente, Georgina. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou podemos fechar aqui? Não, eu quero só agradecer seu convite, dizer que foi extremamente, embora o tema não seja, mas eu acho que foi o papo, eu tive muito prazer de conversar com você. Agradecer seu convite. Adorei a conversa, adorei a conversa. Obrigadão, viu, Georgina? E espero que rapidamente passe a pandemia e a gente se encontre aí para conversar mais, tá? Tomara. Beijão para você. Beijo. Tchau, 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 tchau. Desgravar. Parar aqui.